Saudações em Cristo! Quero compartilhar com você hoje o texto de Mateus capítulo 8, versículo 23 ao versículo 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este fato do ministério de Jesus aconteceu enquanto Jesus com seus discípulos faziam uma viagem de barco. E durante aquela viagem sobreveio uma grande tempestade, de maneira como diz o texto, que o barco era varrido pelas ondas. E alguns detalhes desse texto são muito importantes para nós. O primeiro deles é que enquanto a tempestade varria o barco, Jesus dormia. Por outro lado, os discípulos estavam desesperados, com medo de que o barco viesse a afundar. E aí então nós vemos que o texto diz que Jesus, sendo acordado pelos seus discípulos, ele repreende seus discípulos dizendo que eles eram homens de pequena fé, e então com a sua palavra ele ordena ao mar e aos ventos, e tudo se acalma e a tempestade cessa, e aqueles homens se maravilharam com o poder de Deus. Nesse texto nós podemos aprender que Jesus, o eterno Filho de Deus, Jesus, o Deus encarnado, ele está acima de tudo, ele está acima de todas as coisas. Naquele caso, naquela situação, em relação à tempestade, ele estava acima da tempestade. Em relação às dificuldades da vida, ele está acima. Ele não é dominado por estas coisas, mas ele é quem domina todas estas coisas. Por outro lado, nós vemos nesse texto que o ser humano, ele não é nada. O ser humano é limitado. Aqueles homens eram marinheiros. Aqueles homens sabiam lidar com o mar. Eles sabiam lidar com tempestades. Alguns deles eram pescadores. Contudo, eles utilizaram todos os seus recursos, todos os seus conhecimentos, mas eles não conseguiram lidar com aquela situação. E ali eles viram que eles, então, eram pessoas limitadas. E, de fato, nós, como seres humanos, nós somos limitados. Contudo, Jesus, sendo o eterno Deus encarnado, tendo ele domínio sobre todas as coisas, ele, com a sua palavra, resolve. Ele, com a sua palavra, coloca as coisas no seu devido lugar. E, sem dúvida, a nossa vida está nas mãos dele, a nossa vida é dirigida por ele, e diante das lutas, das dificuldades, diante dos momentos difíceis, nós precisamos exercitar a nossa fé e confiar naquele que tem o poder sobre todas as coisas, aquele que tem o poder sobre todos os vendavais, todas as tempestades que possam acontecer. E que todas as dificuldades que nós viermos enfrentar, sabendo que Cristo está ao nosso lado e experimentando assim então a forma como Ele nos conduz, a forma como Ele nos dá livramentos em muitas ocasiões, que nós tenhamos essa mesma atitude que aqueles homens tiveram. Eles glorificaram a Cristo, eles reconheceram o seu poder, a sua majestade, eles reconheceram que de fato Ele era o Filho de Deus, eles deram glórias ao nome de Cristo. Que Deus nos abençoe e que nós continuemos confiando no Senhor. Um grande abraço.